Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mas mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta quinta-feira santa, iniciamos o Tríduo Pascal. São 3 dias em preparação da festa da Páscoa, o tempo sagrado, mais importante para nós cristãos. E neste tríduo nós celebramos os mistérios mais importantes da nossa salvação. Temos o primeiro dia do tríduo, que se inicia com a ceia do Senhor. Tudo começa numa ceia. Foi assim na libertação do povo hebreu. Antes de atravessar o Mar Vermelho, rumo à Terra Prometida, Deus fala para que este povo faça uma refeição. Um cordeiro, a família reunida. Se houver pessoas em menor número, devem se unir a outro grupo, a uma família.
E o sangue deve ser agora colocado no umbral das portas para preservar a vida dos primogênitos deste povo de Deus. É a ceia pascal no Antigo Testamento. A ceia da passagem para a libertação. É o início de um novo tempo, por isso que diz o Êxodo: este mês será para vocês, o começo dos meses será o primeiro mês do ano, porque inicia-se uma vida nova. E nós vemos que a partilha acompanha esta nova vida. Porque as pessoas comem juntas. Ali está o cordeiro, cujo sangue é sinal de proteção, da presença de Deus sobre aquela casa onde se faz a ceia. Também as ervas amargas estão presentes para que o povo se lembre do seu passado, que foi amargo, que foi difícil, e não se esqueça que o Senhor sempre o acompanhou. Também há o pão sem fermento, pão ázimo, porque os pães foram preparados às pressas para esta passagem, esta travessia, que deveria agora alimentar a esse povo que faria uma longa viagem. Tudo isto, todos esses elementos estão presentes na ceia dos judeus. Mas nós vemos no Novo Testamento, Jesus que celebra a ceia judaica, a Páscoa, e dá um novo sentido a esta celebração. É o que nós encontramos na segunda leitura, em 1 Coríntios. Paulo ele narra a instituição da Eucaristia de Jesus Cristo com os seus apóstolos, e Jesus diz que a Eucaristia é memória. Memória quer dizer reviver, quer dizer celebrar. Fazer memória não é só uma recordação de algo passado. A memória da qual Jesus fala, o memorial, é justamente da sua presença, da sua morte e ressurreição. Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, em torno do altar, nós estamos fazendo memória daquilo que o Senhor realizou, o seu sacrifício de amor. E para perpetuar a sua presença em meio a nós, Jesus também institui os sacerdotes. É o que nós vemos no Evangelho. Sacerdotes que são servidores sagrados. Jesus assim se coloca como o primeiro servidor. Na última ceia que o Senhor realiza, Ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quem ama sabe que o amor está relacionado à presença e à convivência. É assim o amor de Jesus. O amor que está junto, o amor que serve, que acolhe. E nós vemos que Jesus realiza um gesto, no mínimo constrangedor, para aqueles que veem pela primeira vez um mestre se dobrando diante dos seus seguidores. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Esta função de lavar os pés, depois de uma caminhada por estradas empoeiradas, no sol escaldante, era algo que nem os servos desejavam fazer. Embora fosse função dos servos que às vezes eram como que desconsiderados, não é? Até mesmo esses servos não gostavam deste papel que eles ocupavam, logicamente, não é? Porque você tinha que se dobrar diante de alguém para lavar a parte mais suja que a pessoa, naquela época, dentro daquele contexto, trazia no seu corpo. Então nós vemos que Jesus, Ele realmente se inclina sobre a nossa humanidade. E nesse momento, Pedro, o primeiro Papa, age sempre falando como ou 8 ou 80. Os extremos são tão perigosos. Pedro
olhando para aquela cena e achando que Jesus está se humilhando, diz: não, Senhor, os meus pés o Senhor não lavarás. Tu não lavarás. Jesus diz: se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo, ou seja, você não estará em comunhão comigo. Ah, Senhor, então, ele vai do 8 para o 80, né? Então lava o corpo inteiro, Senhor. Pedro sempre impulsivo, e Jesus diz: quem já tomou banho não precisa mais purificar-se. É preciso agora purificar os pés. Porque o que Jesus está fazendo é um gesto de humildade e de hospitalidade e serviço para que os apóstolos possam entender que eles devem fazer o mesmo uns com os outros. Assim também é na vida sacerdotal. Nós católicos temos a graça de ter padres que acompanharam a nossa história, desde o nosso nascimento para a vida em Deus, no nosso batismo, na nossa crisma, para aqueles que são casados, no dia da união conjugal de vocês, no momento em que nós nos sentimos mais fragilizados, com uma enfermidade ou antes de passar por uma cirurgia, através do sacramento da unção, naquele momento em que nos sentimos feridos pelo pecado, e queremos nos libertar para abrir-nos a vida nova por meio da confissão na Eucaristia. E nós, presbíteros, nós padres que fazemos parte do sacerdócio de Cristo, através desse sacerdócio ministerial, não somos autossuficientes. Nós também precisamos da bênção uns dos outros, tanto é que entre os padres mais novos existe o costume. E outro diz: Deus te abençoe. E, por sua vez, diz: sua bênção. E um abençoa o outro, não é? Assim como nós padres também não podemos nos auto-absolver, não é? Nós precisamos de um ministro sagrado também para que nós sejamos perdoados. E digo mais, o sacerdócio marca profundamente aquele que é escolhido por Deus. Eu vejo que muitas pessoas, quando veem um sacerdote passando com paramentos, adentrando a igreja, fazem uma certa reverência, porque de fato o sacerdote faz a vez de Cristo, representa o Cristo nos atos litúrgicos. Mas eu digo agora, como alguém que participa desse sacerdócio, eu reverencio os meus irmãos sacerdotes e até mesmo aqueles que não exercem o ministério por alguma razão. São sacerdotes também, e a eles a minha reverência, porque nada apagará esta marca que está neles. Sobretudo aqueles que, mesmo não vivendo o ministério sacerdotal e não o exercendo, vivem com dignidade. Então nós devemos olhar para o sacerdote como alguém que é marcado por Deus para todo o sempre, um ser humano, não é anjo, uma pessoa humana com seus limites, fragilidades, mas uma pessoa que também traz em si o sagrado, uma pessoa que empresta o seu ser, a sua voz, para que Cristo possa agir. E como é importante que nós vejamos o sacerdote não como um príncipe, não é? Um ser de outro planeta, e às vezes tem pessoas também, às vezes olham desta maneira, não, mas como um servidor, um pai, como alguém que de fato representa a Jesus Cristo, e Cristo servo. E aí que está a verdadeira santificação nesta vocação, né? O serviço, assim como também na vocação do leigo, que tem o seu sacerdócio batismal, que é marcado e que traz em si também um selo que é indelével, ou seja, que não se apaga. Os leigos que dentro do casamento servem ao esposo, à esposa, servem os filhos que por sua vez servem os pais, as pessoas que servem a comunidade, mas também os servidores públicos, pessoas que servem a entidades, a instituições, não é, que
ainda que não sejam propriamente eclesiais, não sejam da igreja, têm como fundamento a caridade. E a caridade que é o mandamento maior do Senhor. Então nós vemos aqui presente nessa celebração a Eucaristia, que é o próprio Cristo em meio a nós, a nova e eterna aliança. O sacerdócio que perpetua esta Eucaristia ao longo dos tempos. Nós temos também a comunidade que se reúne ao redor de Jesus Cristo, que somos nós, igreja. E por fim nós temos o mandamento fraterno. Jesus na Eucaristia está presente. Ele é o Cordeiro de Deus. Se lá no Antigo Testamento um cordeiro era sacrificado, agora Jesus Cristo se dá em sacrifício. Ele é o Cordeiro Pascal. O sacerdote ministerial, ou seja, os padres, são aqueles que dizem a palavra que o Senhor mesmo ordenou: fazei isto em memória de mim. Os escolhidos para guiar o povo, para, através dos sacramentos e do ensinamento da igreja, que é baseado no ensinamento de Jesus, santificar este povo, para governar este povo, evangelizando, instruindo na fé, caminhando junto. E nós vemos algo muito bonito, que o Papa Francisco sempre nos apresenta, e sobretudo nesse contexto de sinodalidade, não é? Que todos nós somos uma igreja que é servidora, não é? Então, os padres junto com as freiras, religiosos, os leigos, os missionários, todos nós que estamos em missão. E é muito interessante que até em muitas gravuras que a igreja nos apresenta, e eu falo a igreja com I maiúsculo no Brasil, né? O padre não está propriamente no meio, né? Ele está junto com as pessoas, caminhando lado a lado, tem a sua importância que é única, assim como o leigo também tem uma grande importância na vida da igreja. E é por isso que nós vemos que a comunidade, esta comunidade é também Eucaristia, porque nós rendemos ação de graças a Deus, e porque Cristo não está presente apenas na hóstia consagrada, com seu corpo, sangue, alma e divindade, como nós cremos piamente. Ele está presente também nos gestos de amor, porque o Senhor mesmo diz hoje: este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu vos amei. E não existe amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Quando nós damos o nosso tempo, nós estamos dando a nossa vida. Quando nós oferecemos a força do nosso trabalho, nossa energia, em forma da nossa dedicação, nós estamos oferecendo a vida. Quando você oferece o teu amor de uma maneira concreta, é a vida que você está doando. E é isto que justamente consiste, nisto que consiste o lava-pés do Senhor. Não é um teatro apenas. Nós vemos, sim, no gesto do lava-pés, essa atitude de quem se inclina. Então, uma pessoa que, para cuidar de um idoso, tem que se colocar dentro daquela situação do idoso, a empatia, de saber que ali às vezes existe alguém que quer a sua autonomia, como todo ser humano, mas que tem a sua fragilidade e que precisa aprender a lidar com isso e necessita da paciência daqueles que estão ao lado. O lavar os pés, ou seja, o inclinar-se, também em relação aos jovens, que às vezes são tão criticados por nós adultos, como se nós não tivéssemos sido um dia jovens. Aqueles que ainda não alcançaram maturidade, mas eles estão aprendendo aos poucos. Então inclinar-se quer dizer também olhar para aquela condição daquele que é mais novo e que tem muito a aprender e que precisa da nossa coerência. Por fim, amados irmãos, vamos assumir para nós como pessoas eucarísticas,
como pessoas que têm um sacerdócio, seja o sacerdócio ministerial, como eu e meus irmãos que participam do sacerdócio de Cristo, seja o sacerdócio do qual vocês participam através do batismo, sermos pessoas que lavem os pés uns dos outros, pois o Senhor diz: se eu que sou o Senhor e Mestre vos lavei os pés, assim também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Lembremos-nos disso quando nós formos convidados para participar de uma pastoral na igreja ou de um movimento. Lembremos-nos disso quando nós estivermos na rotina da nossa casa, lá na logística da nossa família, das coisas que nós estamos resolvendo por amor. Lembremos-nos disso quando nós estivermos com as pessoas que estão no nosso trabalho e às vezes aquelas que nós não escolhemos para estar conosco, mas que podem ser receptáculo do nosso amor e do nosso respeito, pois em cada um deles Jesus se encontra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Embora nesse momento